Oi, pessoal, boa noite. Vou falar aqui, ó, das runas para 2021, a previsão aí, né, pra gente do ano de 2021, que é pra gente poder ver, né, o que se passou, né, o que está se passando ainda e o que vai vir, o que tem pela frente. Isso aqui, ó, foi 2019, 2020. Isso aqui vai ser 2021. Então a gente tem muitos desafios aí pela frente, muitos mesmo, que eu posso adiantar para vocês agora assim, é que se 2020 não foi fácil, 2021 não vai ser mais fácil, de jeito nenhum. E daqui a pouco, quando entrar um pouquinho mais de gente, eu vou falar para vocês a forma como eu tirei essas runas. Elas não foram simplesmente sorteadas, né, dentro do meu saquinho de qualquer jeito. Houve todo um preparo para isso, né? Houve todo um momento, uma vez por ano só que eu faço essa jogada do ano, então ela precisa, no meu entender, né, já que as runas elas são um oráculo ligado a uma religião, que a gente tenha que fazer uma uma ritualística maior para isso. Né? E até vou falar um pouco também do que é fazer uma previsão coletiva. Mas antes, assim, como que eu tiro essas runas? Sempre que eu vou fazer a previsão do ano, eu faço uma oferenda para as Nornas, né? Sendo minhas velas, boto o que elas gostam ali, e entro em conexão com as deusas do destino. Aí eu vou dormir, as velas queimam, fica lá a oferenda para elas e tal. Aí no dia seguinte eu vou pro meu lugar de poder, que é a praia. Então eu pego assim, o que sobrou, a cerveja que eu ofereci para as Nornas, né? Eu vou levar, eu coloco no mar, eu deixo elas indo no mar e sento com as minhas runas, respiro, porque ali o mar é meu lugar de poder, a praia é tudo de bom para mim. E a partir daí eu tiro as runas do ano. Então existe toda essa ritualística. Eu me preparo pra caramba para que essas runas sejam tiradas. E aí, como é o terceiro ano, eu acho que eu faço previsões coletivas com runas, e também com runas, a gente sempre fica percebendo o que eu estou vendo, né? Eu estou falando de uma coletividade. E a gente está sempre acostumado a fazer previsões para pessoas. Então, no ano passado, eu acho que assim, eu não sabia muito o que eu estava vendo ali, porque a gente nunca sabe o que está vendo. A gente sabe o que o nosso oráculo está dizendo, mas a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só consegue fazer a leitura do oráculo. Ele mostra o que vem, mas o que vem, como ainda não está próximo da gente, a gente não consegue fazer tanto sentido. Então, no resumo, né, que ainda foi uma previsão que eu senti que eu estava bastante inseguro nela, e eu vou fazer esse processo, compartilhar com vocês esse amadurecimento de previsões coletivas. Eu peguei os pontos chaves que eu falei ali. Eu disse assim, ó, vai ter um problema com água que eu associei ao mar, porque estava tendo uma crise de oceano. E não foi no mar, foi o quê? Estou no Rio de Janeiro. Geosmina, na água. Eu falei água, olha, de 2020, ó, Laguz, a água, Urus, a saúde, e Manás, o povo. Eu tinha um problema com água, de saúde pública. De cara, quando eu tirei as runas, eu falei com Wagner. Wagner, olha aqui, ó. Urus e Manás, saúde pública. Vai ter uma crise de saúde pública. E aí eu fui vendo e eu falei, Urus, a luta pela sobrevivência. A gente vai ter que lutar pela sobrevivência, né? E Laguz, que é a runa que fala a runa do amor. Laguz não é só a runa do amor. Laguz, ela faz parte dos ritos funerários. Quando os guerreiros, as pessoas morrem morriam na cultura nórdica, viking, o que eles faziam? Quem viu vikings já viu isso. Pegava o corpo, colocava num barco e tacava fogo, né? Então era o fogo na água ali. E eu falei, olha, isso aqui, ó, essa Laguz com essa Ouro juntos, isso daqui é uma força de sobrevivência, vai ter muita morte em 2020. Quando a gente fala vai ter muita morte, é porque a gente já está saindo daquela inaceitável normalidade de muitas perdas ao ano pelos problemas de violência que a gente tem em pública. Sempre que fala vai ter muita morte, é porque existe realmente ali um índice de que isso vai ser algo grande, bem maior daquilo que se espera. E assim foi. E por outro lado, o que a gente viu, fazendo esse flashback desse ano, eu falei assim, um ano que vai estar muito ligado à arte. Foi o que eu falei, porque Laguz é arte. E eu falei assim, ó, isso aqui mostra uma mobilização coletiva
motivada pelo amor, solidariedade, as pessoas se unindo pelo amor e pela arte. E assim foi no tempo da quarentena. E outra coisa que eu também falei, eu disse assim, olha, aqui ó, emoções, um mar de gente lutando. Protestos, as ruas vão encher de novo. Muitos protestos. Eu até falei assim, vai ficar igual 2013. Isso foi pelo mundo. Realmente, houve aí um mar de gente nas ruas por conta de todos esses protestos ligados a racismo e a violência racial, racismo, infelizmente, esse mal nojento, horroroso, que eu combato o racismo. Não sou antirracismo, eu combato o racismo. Né? E é o que a gente deveria fazer, entendendo o meu lugar de privilégio de branco e de olho azul, mesmo sendo filho de preto, eu sou branco. E aí eu ouvi isso. Então, a gente traduziu o ano, né, em mobilizações coletivas, tanto de solidariedade como de luta, um grande número de mortes, luta pela sobrevivência. Urus é a carta de uma pessoa que tem que matar um grande e forte boi com as próprias mãos. E depois arrastar esse boi para a aldeia, para dar para a aldeia. Né? Então, ele fala muito dessa coisa do ser humano enfrentar a natureza selvagem. E Urus também é a saúde. Então a gente consegue ver que essa questão da pandemia, né, que ela tem repercussões maiores, a gente tem a pandemia afetando o nosso corpo das pessoas, mas o que essa pandemia provoca coletivamente em todos é a afetação do emocional. Até os negacionistas que acham que isso não existe, né? Essa imbecilidade. Então, houve essa questão de saúde pública aqui. Então, esse foi o ano de 2019 que a gente viu agora. Aqui está o ano de 2020. Esse foi o ano de 2020, né? Que eu tirei essas runas de 2019. E aqui está o ano de 2021, que eu fiz recentemente essa tiragem. Né? Também falei daqui de 2020 de mulheres tendo protagonismos em questões coletivas. Eu imaginei que houvesse alguma movimentação do caso Marielle Franco, que ele fosse ter mais desdobramentos. Não teve tantos assim. Houve um adiantamento, mas ele ainda não foi como eu imaginava, né? O caso que tivesse mais repercussão na mídia e que fosse se descobrir mais. Mas a gente tem uma vice-presidente nos Estados Unidos, né? A vice do Biden está lá, e outras questões envolvendo a mulher também, a saúde da mulher e tudo mais nesse ano de 2020. Principalmente porque a gente tem uma pandemia onde você coloca uma quarentena, a mulher é forçada dentro de casa, e muitas mulheres que vivem relacionamentos abusivos acabaram não tendo para onde sair, né? Para onde fugir. Quer dizer, você não pode ir para a rua, tem que ficar enclausurado em casa por conta de um vírus que pode te matar, e você vem para dentro de casa e tem esse agressor ali. Então as questões da mulher aqui também foram algo que bateu, que foi a crise da água, as manifestações, a crise de saúde pública e por aí vai. Então, agora vamos para 2021. O que a gente tem nesse ano que está chegando aí pela frente? Pelas runas eu vou começar com Soelo, né? Que é o Sol, Turissas, que é o espinho, e Issa, que é o gelo. Então, você está vendo que eu tenho o fogo do sol, o fogo do relâmpago e o gelo do inverno. Então eu tenho uma muralha de gelo que está sendo, né, que está sendo batido nela com fogo. Mas esse gelo ainda está persistente. Repara, eu tenho mais fogo nesse ano, mas ele está nesses estágios iniciais. O gelo está aqui, firme e forte. De qualquer maneira, né, essa última posição ela vai dar lugar às primeiras. Então, esse fogo tende a vencer. Mas ainda com muita, muita, muita luta. Então, nós temos o quê? Né? Eu até botei um textinho que era assim: os raios de sol batem no gelo. O gelo derrete a superfície, mas ele não derrete todo, só derrete a superfície. Então existe um embate, né, muito grande ainda. E reparem que eu tenho a primeira runa, o fogo, a última runa, o gelo, e o que está no meio é o espinho. O que isso quer dizer? Eu tenho antagonismo, eu tenho opostos.
o fogo que está espetando o gelo, que está espetando o fogo. Eu tenho um combate que está acontecendo entre o fogo de Soelo e o gelo de Issa, né? De Issa. Eu tenho um combate. Então, é um ano que o primeiro ponto de tudo é a acentuação, né? E a intensificação dos extremismos, né? As pessoas que se encontram nas pontas, nos lados extremos desse espectro de polarização que a gente tem hoje no mundo, isso vai se acentuar pra caramba. Vejam, é natural que isso acontecesse, né? Que isso se acirre no próximo ano, porque a gente está vivendo um período ainda de sai um pouquinho, volta, a coisa não volta totalmente. Aí da crise na economia, da crise não sei aonde. Aí vem a meia dúzia de idiotas e falam que isso não existe. Aí vão falar que não vai tomar vacina da China, porque a vacina vai fazer você morrer, ou vai fazer você virar zumbi. E tem esse monte de alucinações coletivas que estão aí. Então, em cima já desse período muito prolongado, né, de restrição e de combate de ideias, que isso nunca acaba, não tem mais paciência. Então, você está vendo que o ano que vem ele é um ano bastante, mas bastante forte para ter grandes conflitos. Não são pequenos conflitos. Eu não estou vendo guerreiros se degladiando aqui. Eu estou vendo forças da natureza se opondo. Então, se eu tenho forças da natureza se opondo, eu posso entender que existe um conflito de dimensões maiores, né? E esses conflitos políticos maiores podem haver atritos mais extremos entre nações, tá? Com ameaças de guerra, com atritos, né? Embates políticos mesmos, com muitos conflitos locais acontecendo ali. Existe isso, né? Porque se eu tenho os dois extremos aqui, no meio tem uma arma. A runa Turissas, ela é o espinho, que é um elemento de defesa da rosa, e também é o martelo de Thor, né? Que está sendo usado ali para a batalha. Então, eu sei que existe uma tendência de conflito, muito conflito aqui para esse ano. A gente está falando de coletividade, né? E se a gente partir para o campo individual, obviamente que 2021 pode ser um ano péssimo para muita gente, maravilhoso para outras pessoas, ainda assim, o sentido geral dele ser de luta, né? Mas a gente já vê que não dá muito para ficar alimentando conflito, porque esse ano tudo vai pegar fogo com maior facilidade, né? Então, os extremos, assim, nós temos tendência para maiores extremos. Se a gente for olhar para uma realidade social, a luz do sol, ela ilumina e expande. O gelo de Issa contrai e paralisa. Então, a gente pode entender esses dois lados desse espectro, né, de símbolos aqui, como sendo movimentos progressistas contra movimentos conservadores. Então, a gente tem uma briga entre o progressismo e o conservadorismo, uma briga muito grande, onde nós estamos vendo também esse conservadorismo ainda bastante forte, ocupando uma posição de destaque, mantendo a sua posição de poder ali, né? Quem dera que fosse meu sonho dos progressistas estarem na frente, porque eu sou progressista, caramba. Mas eles ainda vão ter muita força, muito destaque. Porém, Issa é o último estágio de uma fase de dificuldade que tem no segundo Et, o Et de Heimdall, o Et de Hagalaz, nas runas, né? Então, isso é o final do inverno. Então, esse poder conservador, essa resistência, que ainda é muito persistente em 2021, e ainda vai dar muito o que falar, tem os seus dias contados, porque as forças progressistas elas estão ganhando lugar, frente, vão quebrar com essa muralha de gelo aqui. Isso parece muito ai meu Deus, Game of Thrones, que tem aquela grande muralha de gelo ali, né, que depois aquilo cai. É muito isso. The Winter is coming, o inverno está vindo. Então, tem isso. Então, já percebe, né, por essa questão de oposição aqui, que as ideias em oposição vão estar formando um conflito mais acirrado. Fogo e gelo brigam. O fogo não consegue vencer o gelo ainda. O gelo resiste, mas o gelo ele resiste nas suas últimas forças, tá?
Por que eu digo isso? Porque eu tenho 2 runas de fogo. Então, a pancada que se dá no gelo, ela é maior. Ela vai constituir, né, uma paralisia. Eu não consigo, o gelo congela, eu não consigo chegar ali. E vamos falar um pouquinho da pandemia. Vacina, não tem vacina, sai vacina, vacina da China, vacina disso, vacina daquilo. Em primeiro lugar, eu não entro nessa paranoia política de politizar a vacina. Porque eu sou um profissional da área da saúde antes de ser cartomante. Eu estudo na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Então eu não posso ficar entendendo que vacina da China vai vir com alguma coisa dentro dela que vai modificar o meu DNA ou matar o mundo inteiro. Até porque essa vacina da China, quer que seja, ela também está sendo feita com os nossos pesquisadores. Nós não temos imbecis de frente para a nossa ciência. Nós temos profissionais muito competentes, de ponta, e que a gente tem que confiar nesses profissionais da ciência, porque se eles estão fazendo isso, é porque isso é para o nosso bem. Eu sou voluntário em pesquisas de epidemiologia desde 1997. Especificamente, eu sou voluntário em todos os possíveis tratamentos, vacinas de HIV e AIDS, desde 97. Eu sei o que é uma pesquisa, eu sei o que é ser voluntário, conheço essas etapas, e que bom que a gente conseguiu isso. Mas isso é uma discussão que leva para outro lado e eu não estou aqui para gerar essa discussão. Então, assim, com relação à pandemia, a gente pode ver o quê? O que a pandemia produz na gente? Distanciamento social, tudo para por conta da pandemia. Porque se as coisas circulam, o vírus circula. Então eu tenho o quê? Uma paralisia e um congelamento das atividades. Isso. Então a gente pode entender, né, que essa pandemia, a partir das características do seu efeito, né, na nossa rotina, na nossa sociedade, ela vai estar representada pela runa Issa, que é o gelo, a paralisia. O gelo também significa morte, porque ele traz a aridez, né? E o frio, baixa temperatura, ele tira o calor. Então não tem vida. O gelo ele vai levar embora a vida, né? Então a gente está vendo que aqui eu tenho a pandemia representada por Issa pelos seus efeitos. Não estou dizendo que Issa signifique pandemia. Eu estou dizendo que o efeito que essa pandemia causa na gente é análogo às características da runa do gelo. E você vê que esse gelo ele sofre o embate, né, do sol, né, de raios do fogo do sol, com o fogo do relâmpago do martelo do Thor batendo ali. Essa pandemia ela vai sofrer uma pancada muito grande em 2021, ainda vai resistir, mas já não vai aguentar muito tempo. Como o Sol Elo ele é o avanço, o sucesso, a honra, né? E o Turissas ele é uma arma de defesa. Com certeza essas vacinas que já estão saindo agora, elas vão ter eficácia, vão funcionar, vão ser desenvolvidas bem. Pelo menos mais de uma vai passar nessas fases de teste e a gente vai começar essa imunização global a partir de 2021. Por que tudo ainda fica parado? Porque aí é só acompanhar as notícias e ter o mínimo conhecimento técnico. A produção, se a gente descobre a vacina, a produção dela, ela já demanda um tempo. Depois tem a distribuição, que demanda outro. E depois tem o alcance às pessoas, porque nem todo mundo vai conseguir chegar no posto de saúde, mesmo dentro de uma cidade grande, e eu vou ter que levar essa vacina às pessoas. Então tem obstáculos aí, mas eles serão contornados porque as forças aqui são grandes, né? Se a gente observar a runa Issa, representando aí a pandemia, e ela também sendo a runa do gelo, o que isso quer dizer? O gelo é um elemento primordial na mitologia nórdica. E ele também representa os gigantes do gelo. Os gigantes, eles são criaturas fantásticas, que são representações das forças selvagens da natureza. O terremoto, o furacão, a seca, o relâmpago, tudo isso são os gigantes. E existe um Deus, que ele é o amigo da humanidade. Quem é o Deus que é amigo da humanidade? Thor. Então Thor, ele vem até Midgård, quer dizer que é Midgard, que é a Terra, e ele luta contra os gigantes para proteger a humanidade.
Então Thor, ele é um deus que vai tentar controlar os elementos caóticos da natureza para que eles não destruam a humanidade. Tanto que o gigante é Turs, né? Turissas. Então Thor tem um martelo mágico encantado que ele joga, pá, e volta para a mão dele. Thor é o inimigo dos gigantes. Então você está vendo que Thor, Turissas, que é a runa que representa o deus, que é a inimiga dos gigantes, que é Turissas, Thor está brigando com os gigantes de gelo. Thor é iluminado pela luz de Soelo, de Suna, da deusa Suna, né? Ele está potencializado para brigar com os gigantes. Ou seja, a gente tem uma grande força de uma arma, que é o que significa Turissas também, né? Que vai bater forte nessas forças incontroláveis, caóticas da natureza, representadas pelo vírus, que acaba gerando um grande problema que paralisa a gente, né? Sendo uma força caótica da natureza. Então a gente está vendo que existe aqui nessa narrativa rúnica, né, a partir da sonalogia com a mitologia, mais um movimento muito bom de combate, né, à pandemia, da gente acabar com esse problema. Só que o acabar com esse problema, eu tenho que olhar que problema é esse. É um problema planetário, mundial. Ele não vai acabar de um dia para o outro. Ele não vai fazer assim, ó, puf, acabou, a vacina vai estar na caixa de correio de vocês vão tomar e vão poder ir na rua e vão poder tirar a máscara. Não. Isso é um processo gradual, né? Ele inicia com isso. Ele inicia com isso. Então, essa questão da pandemia está aqui. Por isso, ao longo de 2021, isso aqui, ó, ainda vai ser bastante necessário. Usem máscara e protejam-se esse ano. Então, nós temos isso com relação à pandemia. Agora, existe outro aspecto dessa combinação aqui de runas interessante, que é o quê? Na cosmogonia, né, a origem do mundo, da cultura nórdica, viking, ali na Escandinava, na mitologia nórdica, o mundo ele surge a partir do contato entre o fogo do sul e o gelo do norte. Os ventos levam o fogo do sul para o norte e o fogo derrete, e o gelo derrete. O derretimento do gelo produz formas. Essas formas são o mundo. Tanto que existe um grande gigante de gelo, que é Ymir, que Ymir ele é o ser original, mítico, que, né, acaba sendo, a partir do corpo dele, modela-se, cria-se o universo. Né? E vai se gerar uma série de outros seres aí. Então eu tenho esse mesmo momento de criação do mundo representado pelas forças do fogo e do gelo, né, em embate, se derretendo ali. Eu tenho dois momentos aqui da mitologia nórdica. Tanto o início do mundo, não é? Que se dá pelo derretimento do gelo, quanto o que a gente chama de Ragnarök. Ragnarök é o fim do mundo, é o apocalipse. Que Surtur, que é o gigante de fogo, vem e pronto, acabou, mata todo mundo, morre todo mundo e depois o mundo renasce. Então eu tenho tanto a Gênese, né, quanto o fim representados nesse combate do fogo com o gelo. E o que isso quer dizer? Traduzindo isso para uma previsão, eu posso dizer que 2021 é um ano que vai ser muito importante numa mudança estrutural da sociedade que nós já estamos vivendo há bastante tempo. Não é que 2021 a sociedade vai mudar, o mundo vai mudar, um novo normal, a vida nova. Não. Desde assim, um marco muito grande na mudança de sociedade foi o advento da internet. A internet aconteceu, tudo mudou, as tecnologias de comunicação, quando elas avançaram, nós tivemos uma mudança de comportamento radical na sociedade que foi se acentuando na medida que essas tecnologias foram evoluindo, né? E isso faz parte de um processo grande, porque uma mudança coletiva não se dá em 2 dias, nem se dá em 10 anos. Então, 2021, ele vai ser um ano muito forte para que essa sociedade seja remodelada, porque acontece, a pandemia, ela acaba acelerando esse processo de mudança, acelera o desenvolvimento tecnológico, acelera a mudança de comportamento social, acelera a mudança de paradigma, de visão de mundo, tudo. Então, esses conflitos que vão estar ligados, né,
a 2021, eu acho que vai acontecer alguma coisa mais dramática, mais forte, mais impactante, sim, mais forte que a pandemia, ou tão forte quanto a pandemia, que simplifica no meio dela e que vai ser esse marco, né, outro marco de transformação social. Então a gente vê que 2021 ali é um ponto, né, que vai surgir alguma coisa a partir dali e que vai também cair de vez alguma coisa, que a gente só vai se dar conta do que é quando tiver distanciamento histórico suficiente para poder olhar para trás e ver o que aconteceu. Porque quando a gente estiver imerso nisso, a gente vai estar no caos e não vai enxergar muito bem o que está acontecendo. Mas para frente, sim. Então existe uma mudança tecnológica. Quando eu olho para essa runa do meio, Turissas, que eu falei para vocês que é o espinho da rosa, né? Que é o martelo de Thor, eu posso entender Turissas como uma arma. Beleza. O espinho, ele não deixa que a gente toque na rosa, né? Ele espanta a gente. Então ele é ataque e defesa. O martelo de Thor é uma arma. Mas, além disso, ele é uma ferramenta. Ele é um instrumento. Então, Turissas, ele também tem um aspecto, essa runa também tem um aspecto de representar tecnologia. E você vê, né, que essa tecnologia de Turissas, ela é iluminada por Soelo, né? E combate essa estagnação, né? Combate esses limites, essas fronteiras aqui esses bloqueios colocados por Issa. Né? Então a gente tem aqui avanços tecnológicos significativos no ano 2021. E iniciamos esse ano com o Soelo, que é o Sol, que é uma runa feminina. Quando você fala em alemão, Die Sonne, der Mond, a Sol ou Lua. Para vocês verem que assim, quando você fala, porque o que é solar é masculino. Não, isso é tudo arbitrário. Essa história de razão, extroversão, proatividade, serem características masculinas, isso é arbitrário, isso não é real. Isso é algo que se convenciona. Porque tanto em várias mitologias, a energia solar ela é representada por uma entidade feminina. O Sol é mulher, é feminino. Assim é na mitologia nórdica. E nós temos aqui, ó, Suna, Sul, Soelo, né? E Issa, outra runa feminina. Nós temos duas runas femininas aqui, indicando, mais uma vez, protagonismo das mulheres nas transformações sociais que a gente vai viver. Protagonismo das mulheres em importantes acontecimentos mundiais, protagonismo das mulheres em importantes acontecimentos regionais. Né? Então, a figura da mulher se foi exaltada ao longo desse ano, né, que passou, que está terminando, ano que vem ainda mais será. Teremos mulheres de destaque. Você vê que aqui, como a mulher representada pelo lago, que está paradinho ali no fundo, né? Aqui a mulher é representada pelo sol. Então, a mulher no brilho, a mulher de frente, a mulher aparecendo. E aí tem outra coisa que é o quê? Turissas. Reparem do espinho da rosa, né? Aqui está o caule da rosa, aqui está o espinho. Eu não passo daqui porque o espinho não deixa. Ele espeta, dói, né? Então, Turissas, ele vai falar dos limites. Né? Ele fala dos extremos, das fronteiras. Issa também vai falar dessa contenção. Então, a gente tem uma pressão muito grande para conter. E Turissas com Issa, se eu for juntar essas duas runas aqui, eu tenho uma combinação que também é de morte. Né? Turissas com Soelo, ele vai trazer a vida. Turissas com Issa, ele vai trazer a morte. Turissas, ela é a runa que fica no limiar entre a vida e a morte. Ela tanto pode ser... Se Turissas ela é uma arma, né? E é o martelo de Thor, ele mata os gigantes para a humanidade sobreviver. Então também tem uma ligação com isso. Não esperem uma diminuição no número de mortes pela Covid no ano que vem. Isso ainda vai dar gás para poder subir. Ainda vai ter bastante óbito ali. Esses óbitos que estão colocados, essas mortes que estão colocadas aqui, né, por Turissas e Issa, ligadas a esse contexto da pandemia, também não vão se ligar só a isso. Também vão se ligar a esses conflitos que tem aqui. Então podem haver conflitos que se constituam como massacres, né? Pessoas morrendo em grande quantidade, não só por causa do vírus, mas por causa de divergências, né? Por causa de briga, por
causa de guerra, né? Isso pode acontecer. É o que eu estou arriscando. Todas as vezes que nós já estamos aqui, nós profissionais da área que a gente vai dar a cara para fazer uma previsão coletiva, e mesmo quando nós estamos no nosso consultório atendendo nossos clientes nas suas vidas, a gente está arriscando. Sempre tem um risco. O símbolo ele é um elemento rico que apresenta muitas possibilidades e eu preciso escolher o que eu vou pegar desse símbolo, montar a narrativa e falar o que eu tenho para falar. Então é sempre um risco. Por isso que jogar não é o verbo errado para falar de previsões. A gente está sempre jogando, porque está sempre arriscando, né? Então eu vou arriscar falar disso. Então a gente tem, no resumo aqui, um ano tenso, um ano caótico, isso aqui é um caos imenso, e pode crer que tem uma crise econômica bem braba aqui, né? Mas que ela vai gerar, né? Essa crise vai mobilizar, vai quebrar uma estrutura e vai gerar, aqui você tem turistas e Soelo, né? Vai se gerar novas formas de fazer dinheiro, de mobilizar os recursos mundiais. Tem uma coisa nova nascendo aí, mas primeiro alguma coisa que tem que quebrar e tem que cair, e vai quebrar, não vai quebrar feio, bonito não, vai quebrar bem ruizinho. Então é mais ou menos isso que eu tenho para falar para vocês, né, acerca desse ano de 2020. Espero que eu tenha conseguido tocar em todos os pontos essenciais desses próximos 12 meses que a gente tem por aí. O que eu digo para vocês é: a pandemia não acabou, cuidem-se, protejam-se, não sejam negacionistas. O que existe é real. Eu estou aqui preso no meu quarto porque eu estou vivendo uma coisa que é real. Está acontecendo no meu corpo, né? Vamos ter cuidado com a nossa saúde. Isso também é o corpo físico, né? Lembra que eu falei que o mundo foi feito a partir do gelo? O gelo é a matéria que modela o que é concreto no mundo. E essa matéria está sendo batida, né, pelo espinho. Ou seja, existe uma afetação ainda na saúde pública, né, e no corpo das pessoas, né? Então vamos cuidar do nosso corpo. Num sentido geral, vamos ter cuidado para evitar embates diretos. Evitem os embates. E agora é assim, na hora que vocês tiverem que lutar, não corram da luta, deem tudo de vocês. Acho que esse ano ele cabe aquele ditado, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. E quando a gente fala entrar e não dar uma boiada para não sair, não é querer bater porque bater aqui é igual porrada de faroeste, né? Você dá o soquinho, daqui a pouco tá todo mundo brigando. Então, evitar conflitos, evitar discussões, evitar brigas, porque isso pode ganhar uma dimensão maior daquilo que vocês pensam. Mas entender que o bom desse ano é justamente o quê? Essa quebra de uma casca velha que tem por aí, uma quebra necessária, né? Que vai dar ideia, que vai dar espaço para novas ideias, que as forças progressistas elas também vão surgir aqui, indicando que é progresso da humanidade. Não é preservação daquilo que a gente já tinha, é mudança de paradigma, de perspectiva. Tudo que tem a ver com tecnologia, avanços tecnológicos. Minorias também são favorecidas esse ano. E quando eu falo de minoria, se a gente está falando de minorias, né, é porque existe uma maioria, né, que dita as normas e essa minoria não se adequa a essas normas. Mas essa minoria ela é parte desse sistema. Se essa minoria é eliminada, o sistema quebra, né? Então, talvez esses pontos de minoria social e minoria a gente não está falando em menor número, né? A gente está falando em pessoas que não ocupam posições hegemônicas, elas vão ter muito o que ensinar e vão estar em alta, em voga aqui. Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Eu deixo aqui aberto se vocês quiserem fazer alguma pergunta. E quem puder, para ajudar o canal a crescer, marca os amigos aqui, compartilha no Sensa Timeline, passa a palavra, tá bom? Beijo para vocês.